Padre Kennedy, bem-vindo ao nosso programa. O senhor que sempre tem uma palavra de verdade. A campanha da fraternidade e políticas públicas. Bem sugestivo esse nome, não é, padre? Seja bem-vindo. Obrigado, meus queridos amados radiovintes, nesse momento tão importante que nós estamos vivendo na nossa vida, principalmente no nosso país. A Igreja nos convida, à luz da palavra do Senhor, a aprofundarmos mais o nosso conhecimento sobre uma temática importantíssima que é políticas públicas. Em primeira instância, devemos lembrar o seguinte: políticas públicas não tem nada a ver com políticas partidárias. Políticas públicas são projetos de lei que trabalham em benefício para o bem do povo, para levar ao povo dignidade, como, por exemplo, segurança pública. Então, saúde, emprego, um trabalho contra, por exemplo, o preconceito, que tem leis, tem isso, questão de cotas, tudo isso são políticas públicas. O meio ambiente, tratar melhor a natureza para beneficiar a todos. Existem projetos, existem leis, existem tratados que nós deveremos conhecer, porque como cidadãos e cidadãs, como pessoas da sociedade, também nós temos a nossa contribuição a dar. Nunca só esperar somente para os políticos que nós elegemos, mas como cidadãos, homens e mulheres políticos por natureza, devemos trabalhar para que estas realidades se transformem concretamente em benefício para o povo. E aí a gente tem que gritar, tem que falar, tem que tomar conhecimento para lutarmos pelos nossos direitos. Nunca foi tão atual a mensagem de repartir o pão, não é, padre? Isso. Por isso que a igreja traz. Às vezes alguém possa pensar, mas isso não tem nada a ver com a igreja. Tem tudo a ver. Porque o evangelho é o evangelho concreto. O Senhor diz, olha, teve fome, estava nu, estava preso. O lema de Isaías, né? Pelo direito e pela justiça. Então não tem como a gente ter fé e ficar parado, passivo, vendo tudo acontecer sem fazer nada. A nossa fé exige que nós tomemos posições concretas para o bem de todos, não só de uma classe, não só de uma minoria, é para todos. Por isso que nós temos que ter consciência do tema da campanha da fraternidade, que é políticas públicas, para a gente não ver, por exemplo, o nosso rio morto como está. Então, mas isso não é questão do meio ambiente? Mas nós já temos políticas públicas para trabalhar o esgoto, tratar as águas que correm para esse rio, a questão das coletas seletivas, ou nós mesmos que colocamos o nosso lixo antes ou depois que o carro passa e termina a chuva ou o cachorro destroçar. E a gente tem que ter consciência de que nós também temos deveres para com todos e para a construção de um mundo melhor e justo para todos. Se cada um fizer a parte sua, o mundo será melhor. Mas enquanto a gente pensar somente em nós, no nosso umbigo, consequentemente todos padecerão. Padre Kennedy, a gente vê um ano de 2019 começando com grandes tragédias, pessoas se matando, pessoas matando inocentes. Isso tudo dá uma inquietação enorme nas nossas cabeças e nos nossos pensamentos, não é, padre? Veja, nós temos que entender o seguinte: quanto mais o homem, a humanidade, se afasta das coisas de Deus e toma conta de si próprio, achando que sabe de tudo, consequentemente, nós seremos juízes da vida dos outros. Um exemplo de Brumadinho, né? A gente não pode esquecer dos já mais de 100 mortos por aquele desastre ambiental e social. Fruto de quem? Da ganância, em nome do capitalismo selvagem, em nome de ganhar dinheiro, não se pensou em meios sustentáveis para evitar aquele desastre. Esses jovens que, infelizmente, matou 5 crianças e adultos, chegamos a mais ou menos 8 pessoas. Fruto de que também de uma sociedade que não ajuda os outros a se tornar aquilo que por essência nós somos, pessoas. E quando a gente perde a nossa
pessoalidade, a nossa humanidade, a gente se torna algozes dos outros. Mas a gente mata os outros. Basta você não pensar igual a mim, eu te dou um tiro. Basta a gente ter um momento de briga num trânsito, eu acho que eu devo tirar a sua vida. Por quê? Porque eu me tornei juiz de todos. E quando a gente está temente a Deus, obediente a Deus, esta realidade não existe. Porque nós vamos viver de acordo com a mensagem do Senhor para nós. Aí eu vou ter respeito, vou ter perdão, vou ter misericórdia, vou saber dialogar, vou começar a entender o outro a partir do outro, e com isso a gente constrói um ambiente, uma sociedade fraterna. Então, a humanidade tem que entender que deve voltar para o caminho do Senhor, para a construção de uma nova sociedade. Santa Cruz de Capibaribe está vivendo até momentos menos violentos, vamos dizer assim, porque houve muita baixa nos índices, né, de CVLIs, que são os crimes violentos contra a vida, né, e muitas coisas conseguiram, né, com políticas públicas que levaram para esse caminho. É desse jeito que faz, né, padre? Quando a sociedade desperta, ela cobra e faz sua parte. Lembrando que a gente não pode só esperar de uma forma unilateral, só os dirigentes ou pelo batalhão de polícia. Eu também tenho que fazer a minha parte. A violência diminui quando dentro da família da gente também diminui a violência. Seja uma agressão física ou verbal, ou de preconceito, enfim. Também na nossa casa, quando a gente diminui também essa realidade, nós vamos construir gerações que não vão querer mais ser violentos. Então, se nós somos violentos hoje, é porque o ontem foi construído à base disso. E nós não podemos entender o amanhã a partir disso. Então, ou a humanidade entende que a paz é necessária, ou do contrário, a gente não constrói nada. Graças a Deus que tem diminuído de índice. Isso não quer dizer que a violência cessou, não é? Então a gente tem que pensar muito mais longe. A gente tem que querer cessar a violência. Poderá ser que alguém possa dizer, isso é impossível. Mas se eu achar que é possível, se você que está aqui vai achar que é possível, se você que está nos ouvindo achar que é possível fazer sua parte, esse índice vai diminuir significativamente. Por quê? Porque cada um fez sua parte. Então, políticas públicas ela é necessária para que a gente possa, junto com os nossos dirigentes, junto com os seguranças, no caso a Polícia Militar, etc., como sociedade organizada, a gente realmente vê meios, mecanismo para dirimir esses índices. Como? Trabalhando a pessoa. Lembrando que quem mata é um ser humano. Não é? Quem está no presídio é um ser humano. E por que ele chegou até essa realidade? Porque às vezes a gente acha que a pessoa não tem jeito, mas a gente tem que lembrar que essa pessoa tem uma história, que ele não nasceu mal, ele não nasceu violento, ele foi construído dentro dele, ao longo da vida, esse estado que hoje ele está. E nós, como sociedade, temos que entender esta realidade e buscar meios para poder mudar esta situação. Isso chama-se políticas públicas. Padre, obrigado pela entrevista. Continue espalhando a política de paz, que é isso que eu vejo nas suas palavras, e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Jairo. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. E lembrem-se, políticas públicas é dever e direito de todos. Então a igreja nos convida a isso, para construirmos, como diz o lema, uma sociedade de justiça e de direito para todo mundo. Então vamos entender o que é políticas públicas, não somente para reivindicar, mas para que sejamos também agentes transformadores e construtores de políticas públicas. Reportagem Jairo Gomes.